Você se considera um homem obediente, uma mulher obediente? Ou seja, quando o Senhor fala algo ao teu coração, quando o Senhor te dá uma direção, quando Deus te dá uma ordem, você costuma aceitar e executar com rapidez? Ou você é aquele tipo de cristão, de pessoa que precisa de mais confirmação, que precisa que Deus fale através de várias pessoas, que Deus fale através da sua palavra, que Deus fale através de propósitos que você faça com Ele? Como que é o teu relacionamento com Deus? Na nossa oração da noite de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração, uma mensagem, principalmente para você que às vezes fica na dúvida. Será que Deus está falando comigo? Será que de fato eu devo fazer logo? Será que eu preciso esperar? Será que é necessário que Deus confirme essa palavra de alguma forma na minha vida? Se você está passando por alguma situação como essa, ou se você até mesmo sofre, entender a voz do Senhor, ouvir a sua direção e de fato cumpri-la, eu quero te convidar a meditar nessa palavra e no final nós vamos orar. O objetivo aqui sempre é a oração, é buscarmos a Deus, é fazer com que você cresça no Senhor, com que você cresça na sua estatura de cristão. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no Vivendo pela Vida, inscreva-se, aperte aí o botão de sininho, marque todas e receba todas as atualizações, todos os conteúdos sempre que forem postados. Amém? Existe um homem na Bíblia, e esse homem, para mim, é uma das figuras mais importantes que existem, né, no Novo Testamento. Ali, ele é muito falado nos Evangelhos, e que eu acho que às vezes a gente fala até pouco dele. É um homem que tinha tudo para duvidar, era um homem que tinha tudo para jogar as coisas para o alto, dadas as circunstâncias, né, com as quais ele teve que lidar, mas é interessante que o seu procedimento foi de alguém extremamente obediente, de alguém que, quando ouviu a voz do Senhor, prontamente ele se posicionou, prontamente ele atendeu, né? Pelo menos assim está nos relatos bíblicos, né? Eu imagino que alguns conflitos internos ele teve que enfrentar, né, dada as circunstâncias da época, se nos dias de hoje já era difícil passar, né, pelo que ele passou na época, era mais difícil ainda, dada, né, a moral da sociedade, a forma com que homens e mulheres, né, viviam naquela época. E se você está curioso para saber, né, que palavra é essa, que mensagem é essa, esse livro, essa passagem que nós vamos ler se encontra lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 2 a partir do versículo 13, que fala da fuga de Jesus, né, quando Jesus ainda era recém-nascido, a fuga deles para o Egito, né, de Belém para o Egito. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José. Exatamente, o anjo apareceu através de um sonho na vida de José. E aí o que que o anjo falou? Levante-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe disser que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém? Olha só que interessante. Se você, né, suspeitou que eu estava falando de José no início, é exatamente José. Ele teve um papel fundamental, né, dentro da construção do nascimento de Jesus. E quando eu falo que José passou por situações muito complicadas, né, imagine você, um homem
que não teve relações, né, com a sua futura mulher, né, com aquela que Deus, né, preparou para a sua vida para ser uma só carne, de repente agora recebe a notícia, né, lá no início do evangelho vai falar que ele recebeu, né, a notícia de que que Maria, né, ficaria grávida, daria luz, a um filho, o filho de Deus. Então, imagine a posição dele perante a sociedade, né? Que situação difícil, como explicar isso? De fato, alguns creram, né? Muitos creram que ali estava vindo o Filho de Deus, né? Maria, ela foi escolhida pelo Senhor, né, para ser a porta de entrada, vamos colocar assim, né, de Jesus no mundo, mas não houve uma semente masculina, não houve ali uma semente humana masculina, ou seja, a geração de Jesus, ela é feita através do Espírito Santo, né, fecundando então Maria e ela vindo a dar à luz a Jesus. Então imagine a vida de José, né, as perguntas que ele tinha que responder, talvez a vergonha que ele teve que lidar. Não sei se ele passou de fato por isso, eu imagino que sim, né, sendo homem, imagino que ele passou por momentos difíceis, momentos complicados, mas o que me chama a atenção na vida de José, e o que eu quero que você preste aqui atenção também, é no seu posicionamento, né? É entendendo de como que José, ele entendeu todo esse processo e como ele se posicionou e como ele obedeceu, né, ao Senhor. Aqui a palavra fala, né, que Maria estava prometida, né, lá no capítulo 1, versículo 18, vai falar que Maria estava prometida, né, para se casar com José, e antes do casamento, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, o seu noivo, ele era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la, né, com uma separação pública. Então, observe que aqui no versículo 18 e 19 do capítulo 1 de Mateus, fala justamente dessa vergonha que ele passou, que ele enfrentou, e aí ele resolveu, então, acabar com esse noivado, né, acabar com esse relacionamento, né, ali em segredo, em secreto, para que Maria seguisse com a vida dela e ele seguisse com a vida dele. Enquanto ele pensava isso, aí o versículo 20 ele é chave, por quê? Porque enquanto José estava pensando em deixar Maria, ou seja, terminar o noivado e não seguir com o casamento, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará, né, o povo dos seus pecados. Então, tudo isso acontece para que se cumpra, né, as Escrituras, aquilo que havia sido dito, né, pelo profeta. E aí, o que que acontece? No versículo 24, vai dizer: quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Então perceba que daí José ele recebe Maria então como esposa e aí ele desiste, né, do seu plano de acabar com o noivado. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Ou seja, José preservou ainda assim a integridade virginal, né, de Maria até o momento que de fato Jesus nascesse. Aí sim ele pudesse, né, ir para a lua de mel e cumprir usufruir, vamos dizer assim, né, melhor usufruir de tudo aquilo que o casamento nos permite. Amém? Então, o que que eu quero que você preste muita atenção, porque quando chega aqui no capítulo 2, versículo 13, né, de Mateus, observe que novamente o anjo do Senhor ele fala com José. Por quê? Porque Herodes ele estava com um plano, né, de matar todos os primogênitos.
Herodes ficou muito assustado quando soube da notícia do nascimento de Jesus, o Messias, que quer dizer o Salvador, né, o libertador, aquele que viria a resgatar o povo judeu, né? Então, Herodes, com medo, né, de perder o seu trono, de perder o seu governo, o seu poder, então ele ordena, né, que todos os primogênitos ali eles sejam mortos, né, todos que foram nascidos ali durante aqueles dias. E aí, dentro desse posicionamento de Herodes, o anjo ele aparece para José, né? E o interessante é que ele apareceu em sonho de novo, né? O anjo apareceu a primeira vez, falando para ele não se separar, que o filho que estava no ventre de Maria era do Espírito Santo, né? Gerado pelo Espírito Santo. E aqui, novamente, o anjo aparece em sonho. E o que me chama a atenção, e eu não sei se você está antenado e também se ligou nisso, José, quando ele acordou, né, no versículo 14 vai dizer o quê? Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito. Olha só que loucura. Imagine o anjo do Senhor falando com José no meio da noite. E aí José ele acorda e imediatamente, sem titubear, sem duvidar, sem pedir confirmação, sem conversar com parentes, sem conversar com amigos, sem falar absolutamente nada com ninguém, José simplesmente levanta naquela madrugada, naquela noite e vai rumo ao Egito, né? Com uma mulher, enfim, dentro de toda essa situação, né, que Maria se encontrava, um recém-nascido, né, uma criança ali de colo, né, fazendo uma viagem complicada, uma viagem longa, que de dia já seria difícil, agora imagine, né, durante a noite. José ele teria todos os motivos para questionar, para duvidar, para pensar que será de fato que é para eu sair agora, imediatamente? Será que foi isso mesmo que o anjo falou? Será que ele não quis trazer um outro tipo de mensagem? Percebe? Mas José não, ele obedeceu imediatamente. E aí talvez você fale assim, poxa, Marinho, mas para José foi mais fácil porque o anjo já tinha aparecido uma vez para ele em sonho. E aquilo que o anjo falou em sonho se cumpriu, né? Maria ficou grávida realmente do Espírito Santo, sem ter tido relação com ninguém, então teve uma gravidez sobrenatural, né? Então, isso trouxe uma confirmação maior para o coração dele, né? Então, na segunda vez que o anjo aparece, ele não questionou, ele não sentiu medo, ou ele não duvidou, porque ele já tinha tido uma experiência anterior. Eu quero dizer para você na noite de hoje que de fato isso faz muito sentido, né? E qual que é a palavra de Deus para você? Vamos colocar aqui duas situações. A primeira situação é quando José estava lá no capítulo 1 de Mateus, ou seja, noivo de Maria, pronto para casar com ela. E aí ele sabe, então, né, fica sabendo ali que Maria está grávida, enfim. E aí ele resolve terminar esse relacionamento. Então o anjo aparece ali pela primeira vez, né, para José. Pode ser que José tenha tido outras experiências no passado? Pode ter, mas a Bíblia não relata isso, né? A Bíblia vai relatar dessa experiência em específico. Então imagine que na primeira vez José já não teve dúvidas, ele já não questionou. Quando o anjo falou com ele em sonho, ele automaticamente ele já obedeceu ao Senhor. Percebe? E aí na segunda vez, claro que ficou mais fácil, porque o anjo já tinha aparecido uma vez em sonho, né? Os fatos aconteceram, se concretizaram, então quando o anjo falou a segunda vez, é muito mais fácil, né, dele seguir e obedecer, enfim, porque ele já teve uma experiência ali alguns meses antes, né, ou alguns dias antes, enfim.
E o que que Deus está falando para você na noite de hoje? Primeira coisa que você tem que entender e aprender é a discernir a voz de Deus. Como que Deus fala com você? Deus falou aqui com José através de sonho, mas Deus ele pode falar através da sua palavra. Deus pode usar pessoas, profetas, né? Essa passagem é o cumprimento de uma profecia lá de Isaías, né? Então, observe que existem formas diversas de Deus falar, né? Através de pessoas, profetas da Bíblia, de circunstâncias, de situações, enfim, existem muitas maneiras de Deus falar com você. E a pergunta que eu faço para você na noite de hoje é: você está preparado para ouvir e obedecer à voz de Deus? Outra coisa que o Senhor pergunta para o seu coração: você tem tido relacionamento com Deus e experiências com Deus o suficiente para que quando Ele fale algo novo com você, para quando Ele te direcione com algo específico, mudando de repente destinos, mudando ciclos, mudando processos na sua vida, será que você está tendo relacionamento suficiente com Deus, experiência suficiente com Deus, para que nesse momento você siga, assim como José, em obediência, sem titubear, sem questionar, sem duvidar? Querido, só existe uma forma de você poder obedecer a Deus de forma plena, de forma convicta. Eu só conheço uma forma, e essa forma é se relacionando com o Senhor. É você lendo a palavra, é você orando, é você jejuando, é você louvando, é você cultuando ao Senhor em grupo, percebe? Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele fala, mais você tem certeza de que é o Senhor que está falando e mais você vai crendo quando Ele te entregar direções para o futuro, né, que apontem para a sua caminhada. Amém? Então, na noite de hoje, eu quero orar pela sua vida. Se você precisa de uma direção de Deus, ou se você precisa aprender a discernir a voz de Deus, a discernir a voz dos anjos do Senhor, a voz através da sua palavra, através dos profetas, né, através dos mestres, dos pastores, enfim, quem quer que Deus use para falar com você, se você tem esse desejo, você está nessa busca, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus, para que a voz do Senhor seja tão clara e tão audível ao seu coração que você não tenha nenhuma dúvida de que é Ele que está falando contigo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento, Deus, colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, te pedindo que assim como o Senhor falou com José, Pai, que o Senhor também fale com o meu irmão, que o Senhor também ministre ao seu coração, que o Senhor também lhe dê apontamento, direcionamento, que o Senhor lhe dê um mapa, um caminho, um alvo a ser alcançado, Deus. E que em nome de Jesus, que haja clareza no seu coração, que haja entendimento, que haja discernimento, Senhor, da tua voz, entendendo exatamente a orientação, a direção, e assim como José fez, seguindo sem titubear, sem balançar nem para a esquerda nem para a direita, Pai, sem questionar, sem pedir comprovações, sem pedir confirmações, sem pedir, Pai, conselhos, porque José sabia que aquela voz daquele anjo era a voz que vinha diretamente do teu coração, Pai. Então que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, para que eles prossigam, Pai, seguindo para o alvo estabelecido pelo Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. E se você crê, coloca aí, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe encha com o seu espírito, que Deus fale ao seu coração, que você ouça a voz de Deus e que você siga em obediência. Se você foi tocado por Deus através dessa mensagem, já curte esse vídeo e compartilha com pelo menos 3 pessoas essa mensagem.
Ajude-nos a evangelizar o mundo. Eu quero agradecer aqui mais uma vez pela sua companhia, pela sua presença, lembrando que amanhã estaremos juntos, orando, buscando ao Senhor, para a honra e para a glória dele.